Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso Espaço Teológico. Hoje nós queremos tratar de um tema super atual, super moderno, que é o problema dos desigrejados. E eu quero tratar com você o seguinte tema: por que eu não sou um desigrejado? O que significa a expressão desigrejado? Desigrejado significa aquela pessoa que se afastou da igreja ou necessariamente do templo. Não significa desviado. É uma pessoa que passou a nutrir um relacionamento com Cristo sem necessariamente frequentar a uma igreja. De forma voluntária, abandonou a igreja, não frequenta nenhuma igreja, nenhuma instituição, mas ainda mantém um relacionamento com Cristo. Ele é um desigrejado. Ele não congrega, não frequenta um templo religioso ou uma igreja. Segundo os números do IBGE de 2010, o número de pessoas sem vínculos denominacionais com a igreja passou de quase 1 milhão em 2000 para 10 milhões em 2010. Ou seja, um crescimento de 780%. Foi a classe de evangélicos que mais cresceu nos últimos anos, levando muitos líderes evangélicos a se preocuparem com esses números alarmantes. Um crescimento desenfreado dos desigrejados, das pessoas sem igreja. O que levou essas pessoas a abandonarem suas igrejas, a deixarem suas congregações? Há muitos argumentos. Por exemplo, o estelionato em nome da festa, as pessoas se sentiram roubadas. O discurso demagogo, hipócrita nas congregações. O aumento de líderes manipuladores. A fragilidade ou a fraqueza das mensagens que são pregadas. E muitas outras razões levaram essas pessoas a abandonarem, a romperem com a igreja local. Se decepcionaram e saíram de suas congregações. Eu quero nesse vídeo apresentar pelo menos 7 argumentos por que eu não sou um desigrejado. Por que eu não abandonei a minha igreja. Por que eu não deixo a minha igreja. O primeiro a falar sobre igreja foi Jesus. Foi Jesus o primeiro a ensinar sobre a igreja, a pregar sobre a igreja. Jesus instituiu liderança para a igreja, instituiu um colégio apostólico. Nesse colégio nós tínhamos um tesoureiro. Jesus instituiu disciplina. Jesus ensinou sobre o ofertar. Jesus ensinou sobre dizimar. Jesus ensinou a orar. Jesus ensinou a jejuar. Jesus ensinou sobre a disciplina, como disciplinar um irmão. A Bíblia diz que constantemente Jesus estava na sinagoga e no templo. Ou seja, ele criou o mínimo necessário, instituiu o mínimo necessário para vivermos em comunhão, para vivermos como igreja. Igreja é um projeto de Jesus. Jesus falou sobre igreja, ensinou sobre igreja e viveu a igreja. A igreja primitiva não tinha dificuldade em congregar em um templo, em um edifício construído por homens. Por exemplo, em Lucas, lá no capítulo 24, verso 53, o historiador Lucas, o primeiro historiador da igreja, afirma que a igreja se reunia constantemente no templo para bendizer a Deus. Lucas vai escrever também mais tarde, em Atos capítulo 5, verso 52, que eles estavam no templo, se reuniam no templo para ensinar e pregar sobre Jesus, o Cristo. Aqueles cristãos nunca tiveram dificuldade em frequentar uma igreja. No quarto século, no ano 313, necessariamente no dia 13 de junho, Constantino e Licínio assinaram o Edito de Milão, concedendo completa liberdade aos cristãos do Império Romano. E foi restituído aos cristãos as suas casas, os seus bens, mas também os templos onde eles congregavam. Ou seja, já no quarto século da era cristã, os cristãos tinham igrejas, tinham templos,
onde eles ali cultuavam a Deus. Nós sabemos que a Igreja de Cristo é um organismo vivo. E esse organismo se manifesta nas organizações, nas denominações. E para que essas denominações existam, é necessário o mínimo de estrutura e de organização. Por isso que as igrejas e as denominações existem. E para que houvesse esta organização, Deus mandou instituir a liderança. Em Tito capítulo 1, verso 5, a Bíblia nos deixa bem claro que Paulo instruiu ao jovem pastor Tito a constituir presbíteros, líderes, para organizar as comunidades eclesiásticas que surgiram. Aspectos e exercícios da vida cristã que nós só podemos fazer juntos, como igreja. Não dá para fazermos sozinhos. Eu não posso, por exemplo, pegar um cálice contendo suco de uva e um pedacinho de pão e ministrar ceia para mim mesmo. Isso é feito no corpo de Cristo reunido para essa finalidade. Só podem participar da Santa Ceia aquelas pessoas que estão em plena comunhão com Cristo e com o seu corpo. E que é membro de uma igreja local, de uma denominação. Que está em plena comunhão com seus irmãos, com seu pastor, com a sua família. A Bíblia manda orar uns pelos outros e confessar pecados uns aos outros. E nós só podemos fazer isso como igreja, juntos. Só podemos desenvolver os nossos dons espirituais e amadurecer esses dons espirituais na igreja, na comunidade instituída por Cristo. Só podemos realizar o culto coletivo onde todos adoram a Deus na igreja. Eu não tenho como realizar esses aspectos sozinho. Bom, tem o meu culto coletivo, eu posso orar. Mas a Bíblia não fala apenas do culto individual, onde você entra para o seu quarto, fecha a sua porta, ora e Deus em segredo vai te abençoar em secreto. A Bíblia fala do culto coletivo, aonde nós como igreja, como irmãos, nos reunimos. Como ficam esses aspectos da vida cristã para o desigrejado? É que você precisa de um pastor. Você precisa ser pastoreado. Você precisa estar sob a autoridade espiritual de um pastor. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, verso 11, que Deus instituiu pastores mestres. Você precisa ser instruído. Você precisa ser pastoreado, ser aconselhado por um pastor. Se você não frequenta a igreja, se você não tem uma denominação, se você não tem um pastor, quem é que vai te pastorear? Quem vai te aconselhar? Quem vai te orientar? Você não pode se autopastorear. Você não pode ser impastoreável. Você precisa de um pastor. Deus constituiu os líderes para serem bênção sobre nossas vidas. E você precisa estar sobre a autoridade espiritual de um líder, de um pastor. Se afastar da igreja, achando que é melhor do que aqueles irmãos que você abandonou, é orgulho espiritual. Porque você é tão pecador quanto eles. O bispo Fulton Sheen diz uma coisa muito interessante que eu gostaria de repetir para você. Se você acha que a igreja é um lugar de hipócritas, você está certo. Venha, porque tem espaço para mais um. E a Confissão de Fé de Westminster, lá no capítulo 25, seção 5, diz que as igrejas mais puras debaixo da terra estão sujeitas ao erro e à mistura. Não há igreja sem problemas, não há pastor que não peque, que não erre. Mas se você se afastou da igreja por causa dos erros do seu pastor, dos erros dos seus irmãos, dos erros da sua igreja, saiba que isso é orgulho espiritual, porque você também erra, porque você também é pecador como eles. Em último lugar, eu não sou desigrejado porque a Bíblia me manda congregar. E quando a Bíblia nos manda congregar, não manda congregar em nós mesmos, em casa,
A Bíblia manda congregar. Hebreus 10, 24 nos diz: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes façamos admoestações. Um tanto mais que vedes que o dia se aproxima. Volte para a sua igreja. Volte para o seu pastor. Volte a congregar. Eu não sou desigrejado. Eu amo a igreja de Cristo e amo a minha igreja e meus irmãos. Esse foi mais um vídeo do seu Espaço Teológico. Deixe o seu like, compartilhe, divulgue e até a próxima.